Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso querido amigo, pastor Marcelo Brunner. Muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra recebê-lo. E eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para o público de casa conhecê-lo melhor. A minha amiga Harry, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu não poderia, em hipótese alguma, negar o seu convite, dada a Ah, nossa amizade, o carinho, o respeito que eu tenho por você e pela sua família. Seu obrigada, marido, seus bebês. Eu quero sempre estar próximo a pessoas como você. obrigada. Você é uma referência que nós temos em todos os sentidos. Fico muito Serva de Deus, uma grande profissional da área pública do nosso estado e tem feito um trabalho singular. Eu acompanho e conheço lisonjeada. de perto. Obrigada. É, eu sou pastor Marcelo Brunner, eu pastorei uma igreja há 17 anos, quase 18 agora, e sou apaixonado pelo Evangelho, nasci no Evangelho. Meu pai, pastor Benedicto Brunner, minha mãezinha Maria Aparecida Brunner, me ensinaram a amar a Cristo sobre todas as coisas, Amém. sabendo que Deus é maravilhoso. Sou um estudioso da palavra, dei aula por muito tempo em várias escolas teológicas. Ah, que bom. É. Eu me lembro, uma das que eu gostei muito de dar aula foi no Instituto Reverendo Carlos Malafaia, em Campo Grande, na época do meu grande amigo, pastor depois bispo Daniel Fonseca Malafaia. Mas também dei aula no IB, em Madureira, dei aula no ETAD, dei aula em vários cursos. A Bíblia é um universo É, poderoso, é a palavra de Deus viva e eficaz nas nossas vidas. é. Que Deus possa abençoar esse encontro e que você possa, de alguma forma, ser edificado. Amém. Pastor, hoje eu convidei, né, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da igreja, né, se posicionar diante da política. Qual o reflexo que a igreja tem quando ela se posiciona na área política, né? A gente queria falar um pouquinho sobre isso, hoje, esse nosso bate-papo. Harry, essa pergunta ela é desafiadora, mas é de fundamental importância que ela seja enfrentada. Sim, Desde a minha tenra idade, eu ouço dizer que política é do diabo. Desde muito novo, eu também. eu ouço falar, coitadinho do meu saudoso pai. Meu pai também falava, seu pai falava? Meu pai falava também, Coitadinho, que era coisa política é coitadinho. coisa do diabo. Coitadinho. Assim também como a televisão é um bezerro do diabo, a praia é um local onde os demônios, Entidades, entidades, ou seja, a gente está delegando para o inimigo aquilo que não pertence a ele. Então, desde novo, eu venho ouvindo falar esse tipo de coisa. E é claro que eu tenho a o pensamento de sopesar, trazer o equilíbrio, dizer que não havia tantas informações naquela época como hoje. é. Então, a gente dá o crédito, a gente entende a- o posicionamento dos nossos antepassados. Eles acreditavam que dessa forma eles estariam nos protegendo. É uma Ou ignorância, né. isso, ou protegendo o próprio evangelho, como se o evangelho precisasse de defesa. Ok? É, O evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. É o poder, é a força que ninguém segura. Qual a diferença que nós temos? Por que o comunismo sempre tentou é, fragilizar, diminuir, aniquilar o cristianismo? hum, Porque o comunismo sabia que o cristianismo era justamente o antagonismo é, contra eles. hum, E aí
eu preciso aqui desmascarar Karl Marx, que é o pai do comunismo. É. Me permite desmascará-lo? Claro. Ele tem que ser desmascarado, Claro. porque Karl Marx, que os comunistas seguem, ele é o pior exemplo que se pode pensar de um homem. Teve 6 filhos, 4 se suicidaram e 2 morreram de fome. Eita. Olha só o modelo que essas pessoas que se submetem ao comunismo seguem. Agora, e o cristianismo? Jesus Cristo santo, imaculado e incontaminado de Deus vem a esse mundo e em 33 anos, na verdade em 3 anos e meio, ele resolve o problema do mundo. É. Ele resolve. E até hoje, a religião que mais cresce é o cristianismo, que tem um poder transformador através do evangelho. Sim. Então, a igreja, o inimigo, muito estrategicamente, conseguiu colocar na mente de algumas pessoas que a política era do diabo. A política nunca foi do diabo. Não existe base bíblica para isso. É o contrário. Deus sempre se utilizou de agentes políticos Para fazer a sua obra. para Perfeito. fazer a sua obra e abençoar o povo e o mundo. Isso aí. Quer que eu dê um exemplo? Pode dar. Vou dar o primeiro exemplo aqui. Primeiro exemplo. José, Ah, eu sabia que você ia falar dele. de Arimateia do Egito. Depois eu falo de Arimateia. Correto? Correto. José do Egito. Ele, na casa de seu pai Jacó, era o 11º entre os seus filhos, filho de Raquel, que Jacó muito amava. E José, ele teve um sonho, que você sabe muito bem. Sim. Ele teve um sonho e não era para ter falado nada, mas falou para os irmãos, foi incompreendido. É. E aí criou-se uma animosidade, uma rixa entre os ciúme, irmãos, né? um ciúme. E o Salomão diz que o ciúme ele tem, inclusive, a capacidade de matar. É. Então, no capítulo 21 de Provérbios, se a gente parar para pensar, José agora se torna vítima dos seus próprios irmãos, mas o objetivo é que tinha um propósito dentro de tudo isso aí. É. Eu posso até abrir um parênteses rapidinho? Por favor. Porque tem gente que fala assim, você não deve contar os seus sonhos para ninguém. Olha o que aconteceu com o José. Eu discordo um pouco disso. Por quê? Porque era propósito. O José ter sido jogado ali, ter sido vendido, ter sido escravo, era propósito. Aham, Isso tudo foi uma preparação para ele chegar a governador. aham. Se eu pensar assim também, ou se eu acho que não, que a gente não deve falar, não deve contar, se eu acho que essa inveja, esse ciúme vai atrapalhar de alguma forma, ou você acha que independente disso vai acontecer? Eu acho que existe, no caso de José, uma especificidade. Deus ali tinha um propósito muito bem definido com José. Muito bem definido. É claro que José não sabia. Sim, Ele não sabia por todas as agruras que ele estava enfrentando. sim. Sendo vendido preso pelos seus irmãos, ouvindo os irmãos cogitarem a sua morte, porque ele estava na cisterna, então ele estava ouvindo os próprios irmãos, seu próprio sangue cogitar na sua morte. E depois, Rubem, que era o mais velho, chega e consegue... Não Né? não vai haver morte, vamos vendê-lo. E aí ele é vendido pelos midianitas, para os midianitas, ele chega no Egito, e lá no Egito ele é comprado por Potifar, e ele vai para a casa de Potifar, e a Bíblia diz, no capítulo 39, que José, tudo que fazia Era bem sucedido. era bem-sucedido, prosperava. E na casa de Potifar, ele também o fez prosperar. Só que havia o desejo da mulher de Potifar em José. E por muito tempo ela tentou. Quando ela viu que não ia conseguir, nós já sabemos da calúnia que ela inventou. Na verdade, Potifar sabia que ela estava inventando aquela história. Mas para honra, para preservar a sua honra, porque se ele acreditasse, o decreto seria a morte.
E ele não acreditou e mandou ele para a prisão. Ele vai para a prisão, lá fica o tempo todo, de repente o carcereiro, os guardas da prisão falam, agora a chave está contigo, você que domina isso aqui tudo. E ele passou a governar, e a Bíblia diz, até no cárcere José era próspero. Até no cárcere. Que coisa interessante. Né? E aí acontece a prisão do padeiro e do copeiro. E eles ambos tiveram um sonho e tiveram que revelar o seu sonho, porque estavam perturbados. E José, ele conta o sonho, ele revela o sonho de ambos. E ele fala, padeiro, daqui a 3 dias você vai perder a cabeça. E você, copeiro, daqui a 3 dias tu vai recuperar o seu cargo. Se lembre de mim, não esqueça de mim. O padeiro morreu, o copeiro voltou. Só que o copeiro esqueceu. 2 anos depois, quando o faraó estava perturbado com o sonho que teve, que nenhum dos seus agentes de sabedoria, os videntes, conseguia, né? Conselheiros, conseguia decifrar. O copeiro, que tem gente que não sabe, tem pessoas que pensam que o copeiro é o que lavava copos. Não. O copeiro é o que provava tudo antes do rei. Tudo que ele ia comer, tudo que ele ia beber, o copeiro tinha que provar. Se tivesse envenenado, ele seria o primeiro a morrer. Então, era alguém de mais absoluta confiança. Correto? Certo. Assim como Neemias também foi copeiro do rei de Artaxerxes. Isso. Correto? Então, ele, ao perceber Faraó desesperado, ele fala, olha, eu estava preso. E lá na cadeia, uma pessoa assim, falou. Falou do padeiro, falou de mim. Então, traga-me ele aqui. Então, José passou por aquele período de limpeza, tomar banho, se arrumar para chegar perante Faraó. Quando ele chega perante Faraó, ele revela todo o sonho de Faraó. O Espírito Santo estava sobre ele, ele revelava tudo. E revelou tudo sobre o sonho de Faraó. E quando ele revela o sonho de Faraó, o Faraó fala, olha... Nunca vi nada igual. Você falou uma palavra-chave. Desculpa de novo. Porque de vez em quando a gente perde o link, né? Você falou uma frase assim, e o Espírito Santo estava sobre ele. Como eu já vi essa passagem na Bíblia, nos grandes homens de Deus. Claro. Ele fala, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Sim. Você vê Davi... A Sim, mesma coisa. Você sim, vê Eliseu, Daniel, Elias, Daniel, e aí vai. E aí vai. Todos os grandes homens. E Jesus também falou isso. Em Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18, Jesus fala assim, ó, dentro da sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Tremendo. Quando ele abre o livro de Isaías, capítulo 61, e ele ministra dentro da sinagoga, e me enviou para libertar os presos, os cativos, dar vista aos cegos. Lembra disso? Uhum. Então, o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o que é mais interessante, nesse caso, Harry, é que não existia o cargo de governador no Egito. O cargo foi criado. Deus é tremendo, né? Para ele. O faraó tira o seu sinete, coloca no dedo dele e diz, maior do que você aqui, somente eu. Olha Deus se utilizando de um dos seus servos para salvar não só o seu povo, porque ele salva as 70 pessoas que vêm com Jacó, que estavam passando fome lá em Canaã. Eles vêm para o Egito, vêm como convidados, ficam numa terra nobre e ali vão se multiplicando. E a Bíblia diz, e o mundo foi sustentado pelo Egito através de José. Tremendo. Isso é político ou não é? Com certeza. Ele era um ser político, se utilizando da instrumentalidade de Deus para abençoar o povo. Por quê? Qual é a melhor definição para a política? Servir. Servir. É a arte de fazer o bem. Isso aí. É isso. É isso. Então ele estava ali para servir. Quem assume uma cadeira no parlamento ou no executivo, seja parlamento municipal, estadual ou federal, ou executivo, tem que ter na mente, estou aqui para
servir. E aí, Bruni, é que entra uma parte bem interessante. Vamos lá. O legislativo cria as leis. Isso. Se você vai servir e você representa o povo, que leis serão criadas? Perfeito. Porque as leis, elas são, né, o senhor é doutor também, né, para quem não sabe, é formado em direito também, é um advogado, é especialista. Então a gente fala, né, na mesma língua do direito. Então, o direito, as leis, ela tem princípios. Claro. E quem vai fazer essas leis representa os seus princípios. Perfeito. E aí, na hora que você escolhe alguém para te representar, quem vai te representar? Quais são os valores que lá vão estar sendo representados? Perfeito. Né? E aí é quando a gente fala, aí as pessoas falam assim, mas a religião e política não se mistura. Ora, não se mistura, e quem vai representar os valores cristãos dentro do legislativo? Quem vai defender as pautas? Quem vai brigar? Quem vai fazer a gestão? São quem está lá, que são os deputados que estão ali. Mas isso é uma mentira que não se sustenta. Por exemplo, desde criança eu ouvia dizer, olha, minha mãe falava, coitadinha, minha saudosa mãe falava assim, meu filho, nunca tome leite se você estiver comendo manga. Ah, também eu via. À noite, principalmente à noite antes de dormir. Tu lembra disso? Não pode comer leite com manga. Tu lembra disso? Lembro. Então... É verdade. E aí eu só fui tomar suco de leite de manga ao leite depois de velho. Depois de adulto, depois de velho. Tu acredita nisso? Eu acredito. Porque um médico amigo meu, doutor Miguel, a gente foi numa lancheteria que fala? Lanchonete? Lanchonete, né? Lanchonete? É. Uma lanchonete. E na lanchonete, ele pediu... suco de manga com leite. Manga com leite. Eu falei, doutor, o senhor tá maluco, doutor? Doutor, pelo amor de Deus, o senhor tá revoltado da vida? O senhor quer morrer? Ele, por quê, Bruno? O senhor tá tomando leite com manga? Não pode, doutor, não pode. Ele falou, Bruno, isso é mito. Eu vou te explicar por que esse mito. Aí ele me ensinou. Ele me ensinou que ali foi uma estratégia dos... É dos escravos, na época dos escravos, dos não era? senhores de engenho, que sim. os escravos comiam muita manga e dava... segundo eles, trazia prejuízos. Uhum. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o leite, pegou um escravo, deu leite a ele, e ele comeu manga. E eles mataram esse escravo, dizendo, olha aqui, ó. Meu Deus. Quem toma leite e come manga, morre. O que ele fazia? Ele dava leite a todo mundo. Ele dava leite de escravos. E isso foi passando. Os escravos agora tomavam leite e não comiam manga. Porque eles viram um dos seus ser morto. Correto? Então isso é um mito. E esse negócio da igreja, da religião, não se misturar com a política, isso é um mito. Eu falei do José do Egito, que sustentou o mundo. Agora eu vou falar de José de Arimateia. Uhum. Jesus na cruz, morto. Pedro, João e Tiago, muito bem intencionados, foram tentar falar com um governador chamado Pilatos para que ele liberasse o corpo do mestre para que eles pudessem enterrá-lo. Uhum. Colocaram na tumba. Correto? Sim. A pergunta que eu te faço, eles conseguiram falar com Pilatos? Não. Não. Porque se a Harry, sendo serva do Senhor, uma mulher de Deus, alguém que busca a presença do Senhor, se você tentar falar agora com o governador, você consegue? Não. Foi a mesma coisa. Eles não conseguiram. Tentaram de todas as formas, mas Pilatos falou que não conhecia e não ia atender. O que eles fizeram? Chamaram José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Servo de Deus pertencente ao Senado. Ao Senado. O político da época. Político da época. E aí eles fizeram o pedido. Imediatamente, José do Egito falou, olha, eu quero falar com Pilatos. Ele teve que atender, porque ele era o senador da República. Não tem como. E ele fala, olha, eu quero o corpo do mestre para que os seus discípulos possam dignamente enterrá-lo. E Pilatos liberou na hora. Então, aí eu volto naquilo que você acabou de falar, da convicção. Quem é que você quer colocar no parlamento?
Quem é que você quer colocar na Câmara Federal? Quem é que você quer colocar na Assembleia Legislativa? Lembrando que essas pessoas que você está pensando colocar, elas têm princípios e elas vão seguir os seus princípios na formulação das leis. Isso aí. Esses princípios obedecem, porque nós somos cristãos, então nós seguimos a Cristo, logo seguimos o que está na Bíblia. Esses princípios da família, Sim, dos casamentos, sim, do aborto, sim, da legalização de droga, sim. são princípios que vão de encontro ao que está na Bíblia ou ao encontro da Bíblia? Ao encontro da Bíblia, é choque. Então, a gente tem que analisar, porque essas pessoas vão defender essas pautas. Claro. Ou não, né? Se ela não tivesse esses princípios. Se ele não tiver, se a pessoa que está ali não tiver o princípio definido, os princípios definidos, segundo o que preceitua a palavra de Deus, que é o caráter que é a nossa cristão, né? fonte de regra e fé permanente, ele não tem nenhum compromisso. Uhum. Aí ele aceita a ideologia de gênero, Sério? ele aceita que as crianças sejam erotizadas na escola. Escola não é para falar de sexo. Escola não é para falar de sexo. Escola é para falar de educação escolar. Porque educação quem dá são os pais. Sim. Correto? A escola não tem o poder de fazer a substituição. Escola é para estudar inglês, geografia. Na minha época tinha OSPB e Moral e Cívica. É isso que eu ia falar. Depois foi Que retirado. era muito importante. Que é um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo também. Quem colocaram o método de Paulo Freire, que... Olha, o senhor falou do Karl Marx, né? E falou do Paulo Freire, né? Eu fiz formação de professores no 2º grau. Certo. Mas você sabia que quando você é formado na escola, você não percebe isso. Você acha que a maior referência é o Paulo Freire. Claro! Você acha que a maior referência é o Karl Marx. Você acha que a maior referência... Porque você não entende, até porque a gente não tem maturidade para fazer esse discernimento. Não tem. Porque eu fiz o quê? Com 16, 17 anos, 2º grau. Você está no campo da descoberta. Então, para você, o que Então, te as apresenta... informações que chegam, você você acha o abraça. máximo. Perfeito. Gente, eu achava o construtivismo, né? Assim, que é a referência do Paulo Freire, Perfeito. o máximo. Fiz estágio na área, procurava essa escola construtivista para poder fazer estágio. Perfeito. Eu não estou falando que é ruim, que é bom, não. Estou falando que você acha que aquilo ali é o certo, é o perfeito, é o máximo. Quando você vai amadurecendo como pessoa, como cidadã, né, e vai vendo, aí você começa a ter essa visão que você falou anteriormente. Claro, você Mas vai não discernir. percebe, sabia? Você não vai percebe. discernindo. Na maturidade, você vai discernindo. Opa! Epa! Eu passei por... Quando eu entrei na universidade, direito, professor de história do direito, coloca o Karl Marx como lá em cima. Só uma retificação que eu falei do construtivismo, é o Jean Piaget. Jean Piaget, perfeito. Aí fala. Então quando se fala da estratégia de Deus de se utilizar de agentes políticos, servos dele, porque ele não pegou o ímpio, não, ele pegou o servo dele. Isso aí. Para que eles exercessem funções estratégicas no governo. Sim. Eu posso ressaltar aqui um dos maiores. Daniel? Daniel foi um dos maiores. Porque ele iniciou como escravo na Babilônia, ele foi como escravo, e ele bateu de frente com o sistema, porque o sistema dizia, se alguém adorar outros deuses aqui, vai morrer. Vai para a cova dos leões. Ou então vai para a fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, a sua convicção era: eu sou servo de Deus, não temerei o que me pode fazer o homem. É Deus que determina. Se Deus determinar que eu vou morrer pela boca dos leões, eu vou morrer. Mas eu vou seguir aqui aquilo que eu acredito.
Olha os princípios. É isso aí. Você dentro do parlamento. Ah, mas eu vou seguir aqui aquilo que eu acredito. É. E Daniel, ele seguiu e entenderam que ele infringiu a lei. Se ele infringiu a lei, ele tem que ser punido, conforme a lei do Estado. E aconteceu. Ele foi lançado na Cova dos Leões. É. Assim como a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, os leões também, eles tiraram ali aquela comida diária Eles para ficaram com que fome, né? para Daniel ser devorado rápido. Só que a natureza ouve a voz de Deus. Jesus Cristo manda o vento acalmar, ele acalma. É. A tempestade acalmar, ela acalma. Amém. O mar, os animais também ouvem a voz de Deus. E havia uma ordem ali. Ninguém toque em Daniel. Amém. Então, só mostrando que Daniel, ele enfrenta o sistema, sim ou não? Sim. Ele enfrenta o sistema sem ficar esberrando. Sim, sim. Ele enfrenta o sistema confiando plenamente na providência de Deus. É de quem o chamou para fazer. Positivo. Ah. Então, no outro dia, o rei vai, desesperado, e ele chama Daniel, Daniel, estou aqui, rei, fique tranquilo, rodeado de leões famintos. É. Daniel é retirado. E os seus algozes são lançados. A Bíblia diz que nem no chão eles chegavam. É, eles comeram antes, né? A fome era tanta que eles É. comeram antes. E aí, a partir dali, Daniel começou a se destacar no cenário político. Primeiro, ele se torna o quê? Prefeito de províncias. Daniel, ele tem o primeiro cargo de prefeito de províncias. Depois, ele sobe para se tornar governador. Ele se torna governador. Quando outra coisa também que Daniel, a Bíblia diz que ele não quis se contaminar com os manjares do rei. É, abriu mão. Quando Aspenaz, comandante da guarda babilônica, queria matar todos os cristãos, todos os judeus, perdão, na época não tinha cristãos, os judeus, foi Daniel que foi conversar com ele. Calma, não tenha tanta pressa. Me introduza ao rei, que eu vou conversar com ele. Ele estava como prefeito. Ele foi introduzido, conversou e tudo foi resolvido. Logo depois, Daniel se torna primeiro-ministro. O cara mais poderoso da Babilônia, não sendo babilônico. É. Assim como José se tornou o cara mais poderoso do Egito, não sendo egípcio. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deus pode se levantar, Deus pode se utilizar de homens e mulheres como você. Amém. Para conseguir realizar o seu intento. Então, a nossa geração tem que brigar por isso, para tirar esse pensamento que é um mito, que não há amparo bíblico de dizer que a política e a religião não podem andar juntas. Podem e devem. O pastor, ele não pode ter medo de falar abertamente dos perigos de se votar em quem é contrário às nossas pautas, às nossas pautas e os nossos princípios. Isso aí. Ele tem que falar. Ele não pode dizer, não, vote o que vocês quiserem. Vocês que sabem. Não, não pode. Se o pastor, ele tem a missão de conduzir o homem para o maior prêmio de Deus, que é a vida eterna, como é que ele não vai falar de coisas terrenas? Ele não pode ter medo. Ele precisa falar. Nós tivemos muitos agentes políticos. Muitos. Quando Neemias ele sai do palácio de Atarxerxes
para restaurar os muros, ele passa a ser um agente político, porque ele recebe uma carta. Ali ele tem poder de governo. A carta dá esse poder para ele fazer tudo o que ele quer. Ninguém pode parar Neemias. E aí, como é que alguém pode ter a coragem de se aventurar e dizer que Deus é contrário à política? Como? Me diga. E a Bíblia não fala que quando o justo governa, o povo o quê? Se alegra, se regozija. Esse era um texto que eu ia falar lá no final, mas já antecipou. E quando o ímpio governa, o povo geme. É isso aí. O povo sofre. Quem falou isso foi quem? Salomão. Por que ele falou isso? Porque ele sabia do governo do seu pai. Quando Davi... Eu amo o Davi. Eu amo a história do Davi, é Não, a referência. Eu sou apaixonadíssimo por Davi. Quando chegar ninguém, tu pode dizer, pastor, eu gosto de Davi. Davi, quando ele assume, Harry, o governo estava desmoralizado, destruído, acabado, e a glória de Deus não estava lá. Por quê? A glória de Deus era representada simbolicamente pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança estava lá com os filisteus. Lá no templo de Dagon. Ele mandou pegar. Lembra? Quando ele assume o governo, o primeiro ato de governo dele, buscar a ata. Isso aí é muito forte. Porque, olha como que isso é forte. Porque assim, Davi, ele foi chamado, né? Deus o chamou para governar. Certo. Só que quando você é chamado para governar, você sabe que não é sobre você. É através de você. Perfeito. É sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. Perfeito. Então, se Deus te chamou para fazer algo e é através de você, de quem é o poderio, o senhorio e o governo? Não é Deus! O governo é de Deus. É de Deus. A ordem é dele, ele é o primeiro, ele é o superior, ele é que governa. Então, Davi entendia isso. Claro que entendia. Então, o que ele fez? Primeiro a glória. Primeiro a presença. Eu não consigo governar sem a presença. É tremendo. Eu não consigo estabelecer o regramento para esse povo sem a presença. Então, o primeiro ato de governo dele foi chamar. Vamos buscar a Arca da Aliança. E vou falar do contrário também. Do contrário. Isso é tão real, isso é tão verdade, isso é tão... Pra gente que serve a Deus, a gente sabe tanto disso que o lado oposto também sabe. Claro que sabe. É tanto que a gente teve o presidente da República, que quando tomou posse, quem estava lá? O Congresso foi oferecido a quem? Quem foi o senhorio daquele lugar? Perfeito. Aquilo ali foi consagrado a quem? Perfeito. Não foi a Deus. Não. Não foi a Deus. Claro que não. Né? Eu não sei se o senhor... Deve saber, claro. Claro que sim. Não sei se viu aquelas imagens. Claro que vi. Né? Daquela consagração toda que foi feita dentro do Congresso. Mas é o que eles acreditam. E é a quem eles confiam e a quem eles entregam. Positivo. E a quem eles servem. A quem eles servem, isso aí. Correto? Da mesma forma que nós servimos a Deus, eles servem ao diabo, capeta, então entrega tudo pro capeta. Perfeito. É o que eles acreditam. É o que eles acreditam. Eu costumo dizer, Davi, ele não teve um governo perfeito, não foi. Ele cometeu alguns erros, e a gente sabe disso. Ele era humano, né? Mas Davi era um homem muitíssimamente amado por Deus. Tanto que Deus fala, olha, em ti eu farei um trono eterno. Em Davi. Em Davi eu farei um trono eterno. Lá na frente, quando... Depois que Jesus Cristo vencer a besta, o falso profeta, o anticristo, e foi implementado a dispensação milenar, Jesus vem reinar no trono de Davi. Olha o tamanho do amor de Deus por Davi. Olha o tamanho do amor de Deus por Davi. A relação de Davi com Deus era uma coisa impressionante. Davi, ele vai junto, ele recupera a arca, traz, chega, bota na casa de Obed-Edom, 3 meses de Obed-Edom, de um homem simples, vira um homem milionário. É o poder da glória. É o poder da glória de Deus. E aí, quando Davi vem, ele estabelece Jerusalém.
Porque até então Siló era a cidade de adoração. Agora vai ser Jerusalém. Ele estabelece Jerusalém, a cidade da adoração. E ele estava numa alegria tão grande que ele vem dançando, ele vem bailando, porque ele sabia, recuperamos a glória de Deus, recuperamos a glória de Deus, agora sim eu posso reinar. E aí você sabe que Davi, no seu reino, ele ficou absolutamente poderoso, mas muito poderoso. Sim. Muito, muito, muito poderoso. Tanto que, quando ele já está velho para morrer, ele tenta construir o templo. Aí Deus fala com ele assim: Davi, em suas mãos tem muito sangue. Mas não fique triste. Teu filho vai fazer. O seu descendente fará. Aí ele, então tá bom. Então eu vou preparar logo os utensílios do templo. Davi... Eu tinha um coração generoso. Davi, só de doação. Só de doação. Olha como a cidade estava. Olha como o país estava absolutamente poderoso. Só de doação. Mais de 1.000 quilos de ouro. Mais não sei quantos 1.000 quilos de prata. 1.000 cabeças, mais de 1.000 cabeças de gado. Eu sei que a doação para a construção do Templo de Salomão foi algo assim muito poderoso. E Mike Murdock, do Centro de Inteligência de Califórnia, ele estudou durante 18 anos a vida de Salomão. E ele fala que só no Templo de Salomão foram gastos nos dinheiros atuais, mais de 500 bilhões de dólares. Só no templo. Ele tem um livro, As 7 Transferências de Riqueza. Você já leu? Já, eu li esse livro dele. Claro que sim. É bom, né? Claro que sim. Então, veja. Então, olha o nível de riqueza de Salomão. Porque ele era generoso. A Bíblia não fala que a alma generosa prosperará? Sempre. Salomão fala... A generosidade Salomão diz assim, ó, existem aqueles que têm, espalha e Deus lhes acrescenta mais. Sim. Porém, existem aqueles que retêm mais do que é devido, mas é para sua própria perda. Deus ama os generosos. Por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dado do que receber. Deus ama os generosos. Deus tem compromisso com os generosos. Deus não tem compromisso com o avarento. Deus tem compromisso com os generosos. Então, esse tema é um tema que poucas pessoas têm coragem de enfrentar. E eu te parabenizo. Eu te parabenizo de fazer esse enfrentamento que as igrejas não podem, em hipótese alguma, se miscuir, se evadir, se omitir diante dessa verdade inafastável. A igreja, ela tem o poder de convencimento. A igreja tem o poder de influência. Eu posso lhe dizer aqui, com todas as letras, não dito por mim, mas isso dito pelo Centro de Pesquisas, o fiel da balança. Eu ia falar sobre isso também. Das eleições será o povo evangélico. Mas isso é muito bom. Sabe por quê? Porque quando você vê essa crescente, você começa a entender que o povo de Deus, que os cristãos estão ocupando seu espaço. Se Deus não puder contar comigo, com você, ele vai contar com quem? Perfeito. Perfeito. Ora, e outra coisa, a atuação política não é só quando você está num mandato, num cargo. Você atua politicamente em todas as esferas, em todos os locais. Eu atuo politicamente hoje como presidente de uma associação. Perfeito. O outro atua... Os seus atos são políticos ali. São políticos, Perfeito. Mas baseados nos princípios cristãos. Claro. Que te regem. Sim. Você vê o Conselho Tutelar, né? Defender ali as crianças. Quem vai defender essas crianças? Perfeito. É o pedófilo que vai defender? Ou é o cristão que tem que defender? É o estuprador? É o estuprador? Então você tem que colocar alguém que defenda de verdade a criança. Ou é aquele cara que, não, tá certo, ideologia de gênero na criança, que quer colocar nas escolas a todo custo, que a criança tem que, né, se relacionar e fazer essas loucuras diabólicas que a gente já vê aí na questão da educação. E aí, quem você quer que fique ali para defender os princípios? Então, o crente, o pastor, a igreja é um cidadão político. Então, eu vou pegar um gancho em cima do que você está dizendo. Posso? Pode, claro. Aqui, ó. Uma irmã que é membro da nossa igreja,
ela sempre ficou muito distante, aquilo outro, tal. Quando eu enfrentava esses temas políticos, ela sempre É, não concordo. concorda, É. Tem levantava gente e que levanta fora. mesmo, eu já vi. Na igreja, quando o pastor Ok. se posiciona, Aí a filha dela hum, passou, precisou da ajuda política. passou na prova e começou a estudar no Pedro II. Ah, naquela época da saia? Não, Agora há pouco tempo. pouco Porque tempo. teve uma época da saia lá, né? Dos Sim, meninos usando pouco saia. tempo. Aí ela veio conversar comigo desesperada, dizendo que a filha dela estava no banheiro com mais duas amigas Uhum. e um rapaz que se autodeclarou Menina? menina entrou no banheiro e as viu seminuas. Aí. E ela, como é que pode? Como é que o governo pode deixar um negócio desse? Eu falei, ué, a senhora não disse que nunca votaria em crente? A senhora não falou isso? É. Mas por que tem uma coisa com outra, pastor? A senhora não pode reclamar. Porque quem está lá Tá representando o povo. é isso aí. Não carrega os princípios que a senhora tem. Isso aí. Se a, Perfeito. se a senhora estivesse lá, o que a senhora faria? Eu proibiria. Então, a senhora tem que quebrar esse teu pensamento de não votar em cristãos, É. porque com esse pensamento foi que o inimigo começou A a crescer, é. criar toda a sua teia, É isso aí. toda a sua estrutura. A estrutura dele está montada. E muito bem montada. É. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso O aí. sistema pertence a ele. Isso aí. Isso é o sistema. É. Se a senhora não tiver uma posição de vanguarda, de votar e pedir voto É isso aí. para quem tem os seus princípios, a senhora não pode reclamar. É porque o espaço vai ser preenchido. Não reclame. Existe um espaço ali que vai ser preenchido. Ah, mas eu não tenho condições de colocar minha filha no colégio particular. Então não reclame. É. Não reclame. Não, eu vou mudar, pastor. Eu falei, então mude. Mude que ainda dá tempo. É. Mude, ainda dá tempo. É. E ela mudou realmente. E agora tem esse pensamento de. Agora faz da campanha, né? É. Porque doeu na pele. É. Não, Doeu mas nela. eu trouxe o pastor Anderson, até mandei o link pro senhor ver, né? A gente conversou sobre isso, que ele falou, Harry, quando é o filho dos outros, é tudo muito tranquilo. Tranquilo. Ah, o filho dos outros quer ser homossexual? Ah, é lindo, é beleza. O filho Tranquilo. dos outros, qualquer situação. Ah, drogas, que ele foi viciado em drogas, ele passou por um processo de perder tudo por causa de drogas, né? A gente Certo, falou muito certo. sobre isso. Aí ele falou, mas é o outro que tá só fumando uma maconhazinha. Não tem Não tem problema, problema. não. É adolescente, eles estão conhecendo a vida É, agora, para quando quer. Porque Então, quando não é o outro, é muito É fácil. muito fácil. É isso. Agora, quando o problema chega na sua porta, irmão, É isso. aí você vê o que é o problema. E você só vai ter essa noção, né, desse posicionamento aí. Um exemplo. Sim. Ela sempre foi contrária. Ela sempre se posicionou contrário. Eu falei assim, como é que ela está na igreja aqui ainda? Não, porque eu gosto da igreja, aquilo outro, mas tem posicionamento do pastor que eu não aceito. Ok, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Até porque o nosso Estado é laico. É, Ele não é laicista. é, Ele é laico. que são coisas diferentes. Bem diferente. É, Bem diferente. O parlamento, o governo tem que respeitar todas as religiões. todas as religiões. isso Tanto aí. que, quando eu estava na função, muito ativamente, eu atendia os pastores, os espíritas, os católicos, Uhum. com muita normalidade, respeitando todas as religiões. Porque o Estado é laico. Sim, sim. O Estado é laico, nós temos que ter esse pensamento. E volto a dizer, eu te parabenizo por você enfrentar esse tema. Esse é um tema complexo, que ainda é tabu em muitas igrejas. Não, mas eu costumo dizer o seguinte: quem é adepto, e aí eu vou falar mesmo, quem é adepto à esquerda, que é esse sistema maligno aí, porque eu falo assim, que tudo que está na Bíblia vai de contra a Bíblia, foi o diabo que criou. Perfeito. Então, se ele atinge as famílias, não é de Deus. Se autoriza o aborto, não é de Deus. Então, é um sistema diabólico. Perfeito. Então, eu falo que só tem 3 motivos para uma pessoa ser de esquerda. Ah, Ou ela é muito ignorante,
ignorante de cultura, É. de ensinamento. Essa ignorância que não conhece. Isso. Isso. Ou ela é muito cega espiritualmente, porque Duas. não tem como você ter visão espiritual, visão de reino, princípios e valores e ser de esquerda. Não tem como. Perfeito. Eu tenho pessoas bem próximas da minha família, que eu não vou falar porque eu amo de paixão, então não vou falar quem é a pessoa. E aí, ela é de esquerda. Ela chora pela esquerda. Mas ela é crente. Eu falo, mas não tem como você ser crente, mulher de Deus, e ser de esquerda. Não tem como. É antagônico. Não tem como. Não tem como. Então, não assim, tem como. eu só vejo uma explicação. É cegueira espiritual. Não tem como. Não tem como, porque a Bíblia não fala, conheceis a verdade vos libertará. Perfeito. Né? João 8:32. Então, se você tem a Cristo, se você vive em Cristo, se você ramifica Cristo, Nova criatura porque Ele é a é. videira, você é fruto dessa Sim, videira, não sim. tem como você jorrar uma água diferente, Sim. a não ser a de Cristo. Sim. Então, como que você abraça os princípios De Karl Marx. de esquerda, né? Não pode. Não tem como. Não tem como, porque o cristianismo, ele é o antagonismo Sim, do comunismo. sim. Não tem como você... É claro que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, ele fala sobre não tem como servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ali está Sim, falando do dinheiro. do dinheiro, é. Mas eu tento fazer aqui uma comparação análoga ao que Jesus Cristo falou, dizendo o seguinte: você não tem como servir ao Deus do Evangelho e ao Deus de letra minúscula do comunismo. Sim, Não tem como. sim. Não tem como. É, não tem. Você tem que ter um posicionamento. Eu não acredito em cristãos que dizem que são aliados à esquerda. também Eu não acredito. Também não. Eu não acredito. Não tem como. É. Paulo diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas Se passaram. e eis que tudo se fez novo. Sim. Então, esse novo, ele não pode ser pela metade. É até a mentalidade de Cristo. Claro. O novo é a mentalidade de Cristo também. Cristianismo. É. Cristianismo é antagônico, de forma absoluta, nem relativa, absoluta, contra o comunismo. Sim. Horas. Então, como é que vai haver junção? Como é que vai haver parceria? Essa hipótese, essa possibilidade é nula. É. E o outro ponto é quando você é beneficiado diretamente por ela. Certo. Então, assim, se você via alguém que é culto... A gente sabe disso aí. A gente sabe disso aí. Inclusive pastores. Sim. 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 Se você vira alguém... mas aí no caso... Se você vira alguém que é culto, tem conhecimento, não é cego espiritualmente, aí você falou de pastores, é polêmico, mas aí eu já acredito que já a cegueira espiritual já estaria há muito tempo. Se não Ali é a conveniência. Mas aí ele já conseguiria não aceitar. Eu acho que quando você está em Cristo mesmo, ele ultrapassa a conveniência, ultrapassa o benefício próprio, entendeu? Então, já tá naquela ramificação da cegueira mesmo, espiritual. Daniel não bateu de frente com o sistema? Isso aí. E quando você é beneficiado diretamente pelo sistema. Porque aí você tem entendimento, você é culto, você não é ignorante, mas por interesse próprio e benefício próprio, você fala que é bom. Você pede voto. Você faz alinhamento. Sim. Porque isso está te beneficiando diretamente. Perfeito. Não vejo outra explicação para alguém ser da esquerda. Não existe. Não consigo ver nem outra possibilidade. Você definiu de forma brilhante. É isso mesmo. De forma clara, acachapante e não tem para onde correr. Essa é a verdade. Não tem outra verdade. É essa aí. E é nisso que eu acredito também. Eu acredito que no máximo que ele está fazendo é porque ele está se beneficiando e a gente conhece bem como funciona isso. O benefício próprio. Antes de encerrar, que eu nem sei quanto tempo, vou tentar um pouquinho ainda. Nem sei quando nós começamos. Que hora nós começamos, Davi? Daqui a pouco eu tenho Quanto tempo o senhor me dá ainda? Eu tenho 10 minutos. 10 minutos? Então não vai dar para falar. Eu ia perguntar como que o senhor galgou a política, como que o senhor foi para esse lado. Porque assim, a gente... Pelo que eu percebo, teve aquela mesma criação, né? Política do diabo,
pais ignorantes, de educação ignorantes. Então, a gente compreende essa limitação. A gente compreende. Então como que você rompeu essa bolha? Porque é um romper de bolha, né? Como que... E eu ainda fui criada num lar catolicíssimo. Meu pai era catolicíssimo. Eu me converti depois de grande, de 20 e poucos anos de adulto, que eu me converti. Então, ainda tive essa enraizado, né? Hoje não, hoje ele fala, ele até profetiza em vários lugares políticos. Hoje ele já é liberto, viu? Não falei que é cegueira espiritual, hoje ele já é liberto, já aceitou Jesus, tá liberto. Olha que bacana, que legal. Então, assim, como foi que você rompeu essa bolha? Como que você foi para a política de fato? Porque hoje a gente sabe, né? Assim, conhecer que você atua na política, interfere pro bem na política. Então, como foi que rompeu essa bolha de vez? Assim, o que foi que te deu esse alerta? Ou foi um processo? Como foi esse processo? Consegue falar ainda? Ou... Consigo. Isso para mim foi um processo de descoberta. Foi descoberta. Foi aos poucos, né? Porque, assim como você, eu também sou servidor público. Sim. Correto? Correto. E aí, verificando os atos dos nossos governos, sim. Alguns eu coadunava e outros eu rechaçava. Eu falava, isso não está certo. Isso aqui não está certo. Correto? Sim. E aí, eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo para tentar mudar? Eu vou ficar só reclamando? Eu vou ficar apenas reclamando com os meus botões e para os amigos próximos? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. É isso aí. E aí passei a estudar, a ler mesmo, a ler de forma profunda sobre a democracia americana. Isso depois já de formado, já depois de adulto. Depois de adulto. Isso, já maduro. Já maduro. E aí eu me permiti, depois que eu tomei um conhecimento mais amplo, eu me permiti ser convidado para assumir determinados cargos. Sim. E ali eu sempre exercia uma influência muito positiva naquilo que eu acredito. Por exemplo, igrejas que estavam com problema de decibéis, vizinhos que estavam acusando barulho, o prefeito, né? querendo fechar a igreja. E eu consegui exercer uma influência em cima disso. Eu consegui falar, calma, vamos lá verificar. Vamos ver o que está acontecendo, se é perseguição por perseguição. A igreja, ela é o longa-manos do Estado. Isso. Ela é o braço estendido do Estado. A igreja chega aonde o Estado não chega. Perfeito. É verdade. Ninguém recupera como a igreja. Isso aí. Vou repetir. Ninguém recupera como a igreja. Na igreja tem vários vários. Ex-traficante, ex-ladrão, estelionatário, ex-prostituta. A igreja, ela consegue, através do poder de Deus, através do poder do evangelho, transformar essas pessoas. Sim. E aí eu pude perceber, Harry, que a minha presença em determinados setores do governo municipal, depois do governo estadual, eu conseguia dizer o seguinte, olha, tenha uma visão especial para nós evangélicos. Porque a igreja faz o que muitas vezes era o dever do Estado. É a igreja que faz. A igreja que faz. Então, eu consegui nas funções que eu ocupei, mas me pediram tanto, Bruno, por que você não vem candidato, aquilo outro, o presidente do partido quase me implorou para eu vir candidato. E... Eu mesma perguntei várias vezes. Várias vezes. E aí, Bruno? Calma. E aí, Bruno? E eu me entendi que ainda não é o momento. Entendi. Eu não sei o que Deus vai fazer. A minha vida, um negrinho que saiu de Vila Kennedy. Um negrinho que veio de uma família de 8 irmãos. Meu pai recebendo salário mínimo, minha mãe empregada doméstica, meu pai jardineiro, que ia para a escola não porque amava a escola, porque tinha merenda. E eu
comia 2 vezes sempre na merenda, arroz com peixe, macarrão com salsicha. Era uma certeza que eu estaria bem alimentado. Muito embora meu pai foi um homem absolutamente digno. Nunca deixou faltar o pão dentro de casa. Aquele salmo de Davi, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso se cumpriu na minha família. Amém. Muito embora sendo talvez a mais pobre da rua. Mas nunca faltou o pão dentro de casa. Então, negrinho que veio do mais absoluto nada. Hoje, ter a estrutura que eu tenho, já viajei para 42 países. Você falou, muito bom. Glória a Deus por isso. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Só tenho que agradecer ao Senhor pela minha esposa, Ju, que é maravilhosa. Essa mulher mudou minha vida. Amém. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida dos meus filhos. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, de amigos como você. Amém. Que são presente de Deus. Amém. Que entendeu a importância de se posicionar. Tu já vem fazendo isso, ó. Os seus atos, todos eles são perpetrados politicamente e de forma digna. Nunca soube que a Harry se vendeu. Nunca soube que a Harry fez acordos com abraçou o sistema em benefício próprio. Eu nunca soube disso. Ao contrário. Batendo porta em porta, abre a porta. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Em prol da nossa categoria. Eu preciso disso. Ato político. Ato político, então. E eu perturbo, né? O mulher que diga. Porque você tem objetivo definido e Deus honra isso. Amém. E Deus honra. Então, eu consegui estabelecer, depois de adulto, né, depois de mais velho, ter essa compreensão da importância que eu tenho na sociedade. Eu sei a importância que eu tenho. Eu sei a importância que executo. Eu sei o que faço. E quando estou sentado com alguém de proeminência, de mando, eu falo tudo que eu acredito. Eu falo tudo, absolutamente tudo que eu acredito. Vou dar só um exemplo. Tem uma vez que eu fui convidado para fazer um discurso de posse da prefeita de Pati Del Félix. Na verdade, fui pregar no evento. Eu fui pregar no evento, num ginásio, evento de mulheres, tinha mais de 1000 mulheres, lá em Pati Del Félix. E estava cantando um cantor, que eu não vou falar o nome, porque ele está vivo e é muito famoso ainda. E eu gosto muito dele, mas ele foi muito infeliz. Por quê? A prefeita estava na cidade, estava no evento, todo o seu secretariado, os vereadores, vereadoras, estava todo mundo lá prestigiando o evento. E o cantor, quando ele foi pegar no microfone, porque ele também tem esse pensamento de que política e igreja não se mistura, e ele disse: prefeita, fique em pé. Ela ficou em pé. Ele falou: se a senhora não aceitar Jesus, a senhora vai para o inferno, com todo o comando que a senhora tem nessa cidade. Se a senhora o quê? Se não aceitar Jesus, a senhora vai para o inferno, com todo o comando que a senhora tem na cidade. A senhora vai para o inferno, tá ouvindo? Desse jeito. O pastor João Alto estava desesperado, porque aquela prefeita ali, ela, na época do carnaval, ela não entregava a chave na mão do rei Momo. Ela entregava na mão do pastor. Ore pelo nosso governo. Eu creio no poder dos evangélicos. Que bênção. Abraão, aqueles que te abençoares, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, amaldiçoarei. Tá falando de bênçãos, tá falando de salvação. Correto? Tá falando de bênçãos. Porque Deus é justo. Sim. Então, após ele, eu pedi a prefeita para ficar em pé, ela já ficou assim, ó. Pô, depois dessa, ela estava apavorada. Eu falei: fique em pé, prefeita. Seu secretariado também, seus secretários, eu quero deixar claro o seguinte: a senhora é uma bênção para o povo evangélico dessa cidade. Muito embora sendo católica, e nós não temos nada contra os católicos.
Nada, absolutamente nada. São nossos irmãos. É. Eu quero agradecer aqui o bem que a senhora faz. A senhora libera, inclusive, ônibus para buscar os irmãos que moram em locais longínquos, que ele vem a pé 6, 7 quilômetros, que não tem condições de pagar. E Vossa Excelência libera. Sobre a sua vida e sobre o seu governo está a bênção que Deus delegou a Abraão. Então seja abençoada a senhora e todo o seu governo. Muito obrigado por tudo. Podemos dar uma salva de palmas pela vida da prefeita? Bateram palma, ok. Anulou a palavra dos infernos. Claro, claro. Até porque salvação é um mistério que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque na nossa cabeça, olha a cabeça de Ananias, vai lá na rua direita orar pelo meu servo Saulo. É logo ele? Esse que mata cristão, persegue e mata cristão, olha a mente do homem. A nossa mente é limitada. Por isso que a Bíblia diz, os meus pensamentos não são seus pensamentos, os meus caminhos não são seus caminhos. Essa é uma verdade inafastável. Então veja, o bandido da cruz, é só você pensar no bandido da cruz. Rapaz, até na cruz você não melhora. Nós erramos por estar aqui. Ele não. Senhor, lembra-te de me quando está no teu reino. Jesus Cristo falou, mesmo. Você não pode não. Você matou, roubou, estuprou, fez um monte de coisa ruim. Não pode não. Não. Eu já falei sobre isso, o amor de Deus é incondicional. Você tem que passar por um período ainda. Olha a mente humana. A mente humana que descarrega esse tipo de coisa. Deus não tem esse negócio, não. O perdão de Deus é imediato. E Deus é pai. O amor de pai é incondicional. Incondicional. Pra ele, um pecadinho, um pecador é tudo filho. Filho pródigo. Tudo filho. Volta, não vai lançar na cara dele. Você perdeu toda herança. Volta, faça festa. E Jesus Cristo falou, como você já disse, hoje mesmo, você amanhã não, hoje mesmo tu vai estar comigo. Descansa. Então, eu disse isso, ao término, ela mandou me chamar e falou assim, eu fui reeleita agora, eu queria muito que o senhor viesse fazer o meu discurso de posse. Um pastor. Um pastor estava lá, representante do governo, vários deputados, vários estaduais, federais, estava todo mundo lá, e eu estava lá. E eu comecei, I have a dream. Eu tenho sonho. E aí, falei da importância da política para a igreja. Mas eu ressaltei a relevância da igreja para a política. Muito bom. Veja que é diferente. A importância da política para a igreja e a relevância da igreja para a política. Porque ninguém tem mais poder de influenciar do que a igreja. A igreja tem que ter o poder de influenciar. A igreja tem que fazer como aconteceu lá nos Estados Unidos, que quando a Disney disse que iria em Orlando, quando a Disney disse que iria oficializar o beijo gay, a Igreja Batista se posicionou e disse, se fizerem isso, nós vamos fazer uma campanha contra vocês e não vai ter nenhum crente aqui. Eles recuaram na hora. Igreja tem que ter poder de influência. Igreja tem que ter poder de influência. Ela tem que ter poder de influência, como o Trump faz. Ele chama os pastores e fica ouvindo o conselho dos pastores. A igreja tem que ter poder de influência. E posicionamento, né? Não é assim, não. Sim. E como é que poder de influência. Poder de influência. É isso. É isso que eu acredito. Perfeito. É porque você tem coração para servir. Sim. Aleluia. Quem tem um coração para servir, Sim. entende muito bem isso. Sabe Sim. que não tem dificuldade de... Quem tem um coração para servir não tem essa dificuldade de entender o seu papel político aqui. Não tem. Porque você entende que a política é um meio de você servir. Perfeito. E a política também é um chamado. E é o melhor. E é o melhor meio. Você vai ajudar muita gente. É o melhor meio. Não pode ajudar os outros. Só tem uma coisa aqui que
eu disse, eu vou desassociar da política. E eu termino. Tá. A igreja, ela é tricotônoma. Ela é uma tricotomia. Assim como nós temos... Tem gente que acredita na dicotomia, né? Diz que alma e espírito é a mesma coisa e o corpo. Uhum. Eu não acredito. Eu acredito que nós somos tricotônomos. Certo. Corpo, alma Espírito. e espírito. Correto? Correto. E a igreja também é tricotônoma, no meu entendimento. Igreja espiritual, institucional e administrativa. Entendi. A igreja institucional é aquela que tem CNPJ. Certo. Eu vou fazer um evento. Tem que pedir autorização. Eu tenho que pedir várias autorizações. Correto? É avisa, né? Na Constituição é avisa, é. Hã? Eu falei autorização, mas é avisa, né? Avisa. Mas... Sim, tem que estar dentro da lei, da norma. Mas tecnicamente o povo não entende isso. Ah. Você entende porque você é do Estado, então é diferente. Correto? Certo. A igreja também tem seus funcionários, como uma igreja, Quem tem que pagar. que tem carteira cumprir assinada. as leis trabalhistas. Correto? É. Então, e ela tem os seus atos administrativos. Sim. Olha, a gente vai mudar isso aqui, a gente vai construir isso aqui, a gente vai comprar isso aqui. Isso é ato administrativo. Sim. A única coisa que está, no meu entendimento, desassociada. Porque, veja, a igreja institucional ela precisa estar muito bem alinhada com a política. Sim. Correto? Sim. Até para ela ter poder de influência. Sim. A única coisa que eu percebo que não tem qualquer necessidade do campo político é a igreja espiritual. É a igreja que vai ser arrebatada. É o espírito. Verdade. A igreja espiritual, a igreja institucional e a igreja administrativa. A espiritual é aquela que Paulo diz lá em Tito, capítulo 1, quando ele fala ali do versículo 3 em diante, né? Que ele virá buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, porque as coisas puras são para os puros e nada para os contaminados e infiéis, que confessam que amam a Deus, mas negam-no com as suas atitudes, sendo reprovados e abomináveis para toda a boa obra. A igreja que for arrebatada, a igreja que será arrebatada, que não é o corpo físico, não é o relógio, não é a vestimenta, é a espiritual. Essa igreja, ela só depende do poder orgânico do Senhor. Amém. Só. O resto, relacionamento o tempo inteiro. Verdade. Muito bom. A gente vai fazer um podcast de 5 horas. Vou te dar o último exemplo aqui. Vai. A gente estava em obra na igreja, um vizinho que era espírita, coisa parecida, fez uma queixa. E foi um fiscal da prefeitura lá e embargou a nossa obra. E se eu não tenho agora relacionamento político? Eu estava em Salvador advogando para o pastor Bílio Santana e recebi, olha, nossa obra está embargada. Eu liguei diretamente para o prefeito. Isso aí. O prefeito, pastor Marcelo, falei, olha, embargaram nossa obra tem engenharia, nossa obra tem toda a estrutura, está toda certa. Com HT, tudo certinho, o que houve? Ele, não, ligou lá pro chefe do setor e resolvido. Foi lá e tirou o embargo da obra. E a obra foi concluída. Política. Se a igreja institucional não funcionasse nesse caso. A gente que preside sabe, né? Eu sou presidente lá da igreja, né? Pastor presidente, o senhor é de lá. Eu presido uma instituição e eu sei muito bem como é que funciona. Você que não se relacione bem, não, pra tu ver que você consegue não consigo nada, policial penal. Pra gente encerrar, o pastor Brunner, tem uma passagem que eu amo muito da Bíblia, que eu sempre cito ela pro Senhor. Que Deus inclina o coração do rei para onde quer. Né? Eu sempre falo isso. Sempre quando eu vou estar com autoridade, alguém assim, eu falo, Senhor, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser quem for, mas é o Senhor que inclina o coração do rei. Eu já falei isso pro Senhor, né? É verdade. Fala sempre. O Senhor que inclina o coração do rei para a direção que ele quer. Certo. E o Senhor sabe que eu amo a Polícia Penal. Eu sei. Né? Tudo que eu faço. Eu sou prova absoluta
Eu vi a sua luta. Acompanhei e briguei junto em alguns momentos, é claro. É. Então, assim, como eu sei que é política, né? E eu sei que o senhor o tempo todo está nos bastidores e com certeza estará com o nosso futuro governador. Correto. Eu quero fazer um pedido. Certo. Que olhe para a nossa Polícia Penal. Sempre. A gente tem tantas pautas, tantas coisas que foram esquecidas, que foram deixadas de lado. Direitos. Direitos, né, que precisam ser observados. Foram A suflagrados. gente já sentou, já mostrei vários direitos, Eu né? conheço. Teve uma vez que a gente ficou horas e horas falando sobre o Eu direito da conheço. Polícia Penal. Então, assim, se eu tivesse que fazer um pedido hoje para a Polícia Penal, eu sei que a gente não conseguiu colocar para frente o PCCS, não foi falta de E vontade, olha você sabe que que o eu seu foi o melhor. entendi. Foram apresentados vários, mas o seu foi o melhor. Amém. Mas, infelizmente... Não foi possível, né? Mas é uma questão temporária. Então, não foi possível. E aí agora a gente tem essa questão dos royalties, do Propag, tem um novo cenário, né, que pode se apresentar e pode favorecer a Polícia Penal. Então, assim, o senhor vai estar com a sua excelência, no caso, o Douglas Ruas, e peça para ele que olhe para a Polícia Penal, né? Eu sei que agora não é possível o PCCS, a gente sabe por causa das questões de lei, do prazo eleitoral, mas ainda há coisas que podem ser feitas. Que ele abra esse espaço, esse diálogo, para ele entender um pouco os anseios da categoria. Ótimo, Porque perfeito. ninguém melhor do que a gente, né, que sabe as mazelas, as necessidades, para poder falar. Perfeito. Né? Porque a gente tem muita carência de muitos direitos, de muitas coisas para ser observado. Ótimo. E coisas que são questões de isonomia. Isonomia. Igual a periculosidade que a gente já conversou juridicamente sim. diversas vezes, e que é possível e que é uma questão de isonomia. Com certeza. É um pedido político. E é um preceito constitucional. Isonomia é um preceito constitucional, que já era para ter sido resolvido. Sim. Mas é o sistema. Mas, enfim, eu acredito plenamente que isso vai acontecer, e no que depender da minha atuação, isso vai acontecer. Até porque eu gosto demais da Polícia Penal. Eu acho vocês sensacionais, cara. Um grupo pequeno consegue fazer algo por esse estado. É impressionante. Porque a gente sabe que Rio de Janeiro, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Porque você conhece essa matéria. Se não for a maior, é a segunda maior, é a comunidade carcerária do país. Sim. É isso? É isso. Então você vê. E o número de. 50 mil presos, quase 50 mil presos. E olha o número de agentes. Olha o número de policiais. É muito pouco. Pequeno. 5.200. É muito pequeno. E consegue segurar isso aí. Consegue segurar essa pressão toda aí que nós temos. Então, conte comigo. Conte comigo mais uma vez. Parabéns pela sua coragem de enfrentar temas tão sensíveis. Não deveria ser, mas ainda são sensíveis, são tabus e que precisam de serem quebrados. E eu sei que você é uma corajosa, alguém que Deus levantou, que não tem medo de quebrar esses tabus, esses dogmas que não tem qualquer amparo bíblico. Amém. Fruto da mente humana, introduzida estrategicamente pelo príncipe da Pérsia, pelo Império das Trevas. O rei da mentira. Rei da mentira. É isso. Obrigada, viu? Amei. I love you too. Vamos fazer mais. Eu sei que, nossa, o tempo é corrido e isso aí já é um grande privilégio conseguir fazer. Mas eu tinha que estar cedo longe hoje. Mas eu falei, não, eu vou lá. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Foi uma honra receber. Eu gosto muito e que seus ouvintes, seus telespectadores pelas ondas da internet. Os seus também, porque eu vou fazer collab. E o seu vai aceitar. Tá ótimo. Né, Davi? Ai, se não aceitar o meu collab lá, né? Que vocês sejam profundamente abençoados, edificados pela vida dessa mulher fantástica. Deus te abençoe. Amém. Um beijão na família. Amém. Na tua também. Obrigado.